Possuidora de belíssimas praias, a cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, é verdadeiramente uma das mais belas capitais do Nordeste. Atualmente, a capital do estado do Ceará, a cidade de Fortaleza tem uma longuíssima história ligada às lutas e desafios que lhe foram impostas ao longo do tempo. Seus habitantes são famosos pela sua hospitalidade e pelo receber bem a todos aqueles que visitam a sua cidade. Nas últimas décadas, a cidade passou por um rápido e intenso processo de crescimento e urbanização, com um forte crescimento econômico, sendo hoje um dos principais polos industriais da região Nordeste. Sendo considerada uma das grandes metrópoles do Brasil, com aproximadamente 3 milhões de habitantes, é uma das capitais mais populosas do Brasil. Sua história remonta a tempos muito distantes de quando suas terras foram primeiramente habitadas pelos povos originários. Alguns estudos indicam que os primeiros seres humanos a habitar essas terras poderiam ter chegado a cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Aproximadamente até o ano 1000, a região era dominada pelos índios do grupo Tapuias. Nessa época, tais índios foram expulsos para o interior do continente pelos índios tupis, esses procedentes das regiões amazônicas. É de origem tupi o povo indígena mais característico do território litorâneo que hoje faz parte de Fortaleza, sendo esse o grupo que possivelmente entrou em contato primeiramente com os colonizadores europeus. No início do século XVII, quando se iniciou o processo de colonização daquele território, a área onde hoje se localiza a cidade não despertava o interesse dos portugueses. Muito tempo se passou até que eles estabeleceram seu domínio sobre essas terras litorâneas. Contam os pesquisadores que o povoamento de Fortaleza começou nos arredores do Forte de Nossa Senhora de Assunção, nas proximidades do rio Pajeú. A invasão dos holandeses no Nordeste brasileiro no ano de 1630 abrangeu o então povoamento da capitania do Ceará, o que chamou a atenção dos portugueses para a necessidade de ampliar a sua presença naquele território. Isso vai ocorrer definitivamente quando da expulsão dos holandeses do território do Brasil no ano de 1654. Depois da própria expulsão dos holandeses, ainda levaria-se algumas décadas para se iniciar definitivamente o processo de colonização e tomada de posse dessas terras. Os colonizadores se dirigiram para aquela região e criaram a vila de Aquiraz, com base na Ordem Régia de 13 de fevereiro de 1699, a qual ficou como sede administrativa da capitania do Ceará Grande até o ano de 1726, ou seja, Aquiraz foi a primeira capital do Ceará até o ano de 1726, quando a capital foi transferida para a cidade de Fortaleza. A vila de Fortaleza teria sido fundada também no ano de 1699. Aos poucos ela foi se desenvolvendo economicamente, mas ainda não exercia influência regional. Fortaleza se tornou oficialmente um município no ano de 1725, por meio de uma resolução régia. Um ano mais tarde, em 13 de abril de 1726, como já relatado, foi oficializada como sede do distrito. A cidade passou a se destacar localmente com o declínio das atividades econômicas que eram desenvolvidas nas regiões interioranas do estado, notadamente a própria pecuária. Com o passar dos anos, o processo de urbanização de Fortaleza ganhou força, notadamente no início do século XX. Esse fato estaria ligado ao desenvolvimento econômico que se processou depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja,
após o ano de 1945. Na atualidade, Fortaleza representa a maior economia municipal da região Nordeste, tendo superado a capital baiana, a cidade de Salvador, no ano de 2018, conforme apontam os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cidade cearense soma um produto interno bruto de aproximadamente 67 bilhões, o que a coloca ainda na 9ª colocação entre as cidades do Brasil. Considera-se Fortaleza como um dos principais centros econômicos regionais e uma importante referência nacional. O setor terciário responde pela maior parcela do PIB da cidade, com grande destaque para o comércio e para as atividades diretas e indiretas ligadas ao ramo do turismo. A cidade de Fortaleza é um dos principais destinos turísticos do Nordeste. A capital cearense conta com 34 quilômetros de litoral, onde estão situadas dezenas de praias, como a Praia do Futuro, uma das mais famosas e movimentadas da região, além de outros atrativos como parques ecológicos, centros culturais e complexos hoteleiros. Por causa do seu processo de povoamento, a cultura fortalezense foi constituída com a contribuição de diversos povos, os quais compõem a população desde o início de sua formação, como portugueses, africanos, indígenas e imigrantes de diversas outras regiões do país, além de estrangeiros que nela ficaram encantados com os seus atrativos e assim nela permaneceram. Fortaleza reúne muitos centros culturais e estruturas destinadas à preservação e valores da própria cultura, como o Museu do Ceará, o Teatro José de Alencar, o Planetário Rubens de Azevedo, além de diversos outros museus, teatros e centros de lazer. Além disso, não poderíamos deixar de falar sobre a sua belíssima catedral em estilo gótico, a qual possui uma arquitetura singular, muito interessante, que serve de modelo para diversos outros prédios espalhados também no Brasil. Por tudo isso que foi descrito e muito mais daquilo que pode ser visualizado por todos aqueles que tiverem essa oportunidade de conhecer a cidade de Fortaleza, a cidade realmente merece ser visitada e conhecida por todos aqueles que puderem conhecer a capital do estado do Ceará. Valeu, pessoal, e até a próxima!